Uma parábola sobre a vinda do reino. Vamos falar um pouco sobre a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Mateus 25.1. O versículo acima é aquilo que poderíamos chamar de cabeçalho da história que passará a ser contada por Jesus. Durante a exposição dos acontecimentos fictícios da parábola, Jesus descreverá alguns detalhes do que acontecerá desde o momento da saída das moças até o ponto final da jornada. Porém, o sentido primário da história já fora claramente definido e a implantação do reino dos céus. Não há a menor necessidade de especulação a respeito de qual era o objetivo de Jesus ao contar essa história, pois, ele mesmo, já afirmou, na parábola trata sobre a futura implantação do reino de Deus. Ponto. As bodas representam a implantação do reino, assim como o noivo da história representa o rei que virá. As virgens não são as noivas com quem o noivo da história se casará, elas são amigas da noiva ou do noivo, mas a noiva, de acordo com as características do casamento judaico, embora omitida na história, é sempre uma só e nunca duas ou mais. A despeito de quem a noiva possa vir a representar nesse contexto, ela simplesmente não aparece na história. A parábola em questão trata sobre acontecimentos relacionados aos amigos dos noivos, aqueles que haviam sido convidados para as bodas. Eu não duvidaria da capacidade de um bom mestre em argumentar sobre o porquê ele acredita que a ideia do arrebatamento estaria vinculada à introdução feita por Jesus quando disse que falaria sobre o reino de Deus. Porém, a despeito da capacidade argumentativa do professor, tenho dúvidas que haverá base bíblica suficiente para sustentar que o conceito bíblico de vinda do reino de Deus esteja diretamente relacionado ao arrebatamento em si. Parece-me muito mais natural a compreensão de que Jesus estava mesmo falando sobre o futuro reino de Deus que será estabelecido na terra, após a tribulação, quando, finalmente, o Senhor se manifestar em glória. Embora existam muitos elementos interessantes na parábola das 10 virgens, o foco principal da história contada por Cristo parece ser a importância da preparação e da perseverança dos homens, até alcançarem o reino. Por associação, as dificuldades, a escuridão, a falta de azeite, a demora e o sono, que aparecem na história, devem representar algumas das dificuldades pertinentes ao período tribulacional, que é o período imediatamente anterior à implantação do reino dos céus mencionado na parábola. Há pelo menos 2 aspectos do reino de Deus com os quais precisamos estar familiarizados: o aspecto espiritual, invisível, no qual estamos hoje, e o aspecto literal e visível que se manifestará durante o milênio descrito em Apocalipse 20. Todo aquele que confessa a Cristo e nasce de novo, entra no reino de Deus agora. Paulo afirmou que Deus nos transportou do império das trevas para o reino. Colossenses 1.13. Se o reino ainda não estivesse disponível, de forma alguma, esse versículo seria um grande problema. Afinal, para onde teriam sido transportados os crentes se o reino já não estivesse disponível? Paulo também explicou que atualmente o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo, Romanos 14.17. Por enquanto, como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de nós, mas, um dia, estará de uma outra extremidade da terra e sobre todos os povos. Reino dos céus ou reino de Deus são termos usados nos evangelhos de forma intercambiável, e fazem referência, de forma geral, a este reino, seja em seu aspecto espiritual, seja em seu aspecto futuro e literal do período de glória do povo hebreu, quando, finalmente, um judeu governará o mundo por 1000 anos. Pelas características da história contada por Jesus na parábola, tudo indica que ele se referia ao aspecto futuro do reino de Deus e não ao início da nova aliança, que traria consigo os aspectos espirituais invisíveis do reino de Deus. Na parábola, todas as virgens enfrentam os mesmos desafios da jornada até o local da festa de casamento, mas, depois de tudo, somente as que estavam preparadas conseguiram ir além e alcançar o objetivo. A própria divisão final entre quem entra e quem fica de fora, muito se assemelha a outros textos que mencionam essa derradeira separação antes do milênio entre bons e maus, entre justos e injustos, entre prudentes e nécios. Assim, por analogia,
a jornada das amigas da noiva, ou do noivo, até entrarem no local da festa de casamento, corresponde à preparação e perseverança dos homens que aguardam pela futura implantação do reino de Deus na terra. A mensagem central da parábola trata sobre a importância de estar preparado. Assim como o construtor da parábola de Lucas 14:28 e 33.